Bom dia! Nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje é o verbo no futuro do pretérito, ou também chamado condicional. Vejamos a portada na tela. Use esse truco para falar português. Então, começamos. O futuro do pretérito do indicativo é um tempo verbal que expressa ações que poderiam acontecer sob certas condições ou que seriam realizados no passado. Ou então, é um tempo verbal no passado, nós chamamos, né, futuro do pretérito, mas é um tempo no passado ou condicional. O futuro do pretérito também pode expressar polidez. Um exemplo de polidez. Você poderia trazer um copo de água, em vez de dizer, me traria um copo de água. Você poderia, eu uso aqui muito o verbo poder. Então, isso é só um exemplo de frase de polidez. Hipótese também é usado, desejo ou incerteza. Agora vamos conjugar um exemplo de verbo no futuro do pretérito. O exemplo português é trazer, espanhol é traer. Então, vou conjugar primeiro espanhol. Depois eu repito 2 vezes em português. Eu traeria. Eu traeria. Ele, ella, usted traeria. Nosotros ou nosotras traeríamos. Ellos, ellas ou ustedes traeriam. Português é o verbo trazer, é eu traria. Ele, ela ou você traria. É igual como o espanhol, a mesma, ele é irregular, mas com a mesma, o mesmo eu, como você, como ela, como a gente, se usava. Nós traríamos. Nós é regra, é para todos os exemplos, sempre o nós é acentuado, é o único caso, tá? Nós traríamos, eles, elas ou vocês trariam. Então, repetindo, o verbo trazer, com Z eu vibro, né? Eu traria, ele, ela ou você traria, nós traríamos, eles, ela ou vocês trariam. Ele é irregular porque ele foge do radical do verbo, ou raiz, né? Não é trazeria. No lugar da Z, é o verbo R, né? Eu traria. O mesmo caso com os 2 outros verbos, que é fazer, não é fazeria, é faria, e dizer, não é dizeria, é diria. Então agora vou fazer frase e fazer a tradução para o espanhol. Começamos com o verbo ser, que é igual em espanhol. O verbo ser. Seria possível que me enviaras el informe mañana? Em espanhol é ser, português também é ser. Ser. Seria possível você me enviar o relatório? Relatório, espanhol é informe. Amanhã, né? O verbo ser repetindo. Seria possível você me enviar o relatório amanhã? O verbo ser, toda a raiz dele, seria. O verbo ficar, que espanhol, ele usa ele tem outro uso, ele usa mais o verbo agradecer. Não é tudo tradução literária, é o uso da língua, como eu sempre falo, né? Te agradeceria muito se pudieras proporcionar-me mais informações. Informações, né? O
O verbo ficar, eu ficaria, observa que vai ia, né? Eu ficaria grato ou grata se ela pudesse me fornecer mais informações, que em espanhol é informaciones, né? O verbo ficar, ah, eu ficaria grato ou grata se ela pudesse me fornecer mais informações. Então, o verbo ficar é ficaria. A frase número 13 é o verbo gostar, que em espanhol é gustar. Se não fuera um inconveniente, me gustaria hacer uma sugerência. Ó, me gustaria, esse é o uso do espanhol. E já o português, nós usamos o verbo gostar de. Ele é regido pela preposição de. Eu tenho todo um vídeo aqui postado sobre o uso do verbo gostar. Se você ainda não estudou, é só acessar no presente. Em todos os tempos verbais tem o mesmo uso. Então, gostar. Se não fosse incômodo, eu gostaria, ó, de fazer uma sugestão. Se não fosse incômodo, eu gostaria de fazer uma sugestão. A quarta frase é o verbo apreciar. Em espanhol também é apreciar. Eu apreciaria muito se pudieras revisar o documento para mim. Ó, apreciar, o mesmo uso do português. O verbo apreciar. Eu apreciaria muito se você pudesse revisar o documento para mim. Ó, o espanhol é para mim, português é para mim. Eu apreciaria, ó, todo o radical do verbo, apreciaria é i, afinal, né? Muito se você pudesse revisar o documento para mim. A frase número 5 é o verbo poder. Espanhol também é poder, então, em espanhol. Eu poderia ajudar-te se me lo pedieras. Ó, eu poderia, português é eu poderia, né? O verbo poder. Eu poderia ajudá-lo. Aqui a diferença, ajudar-te, o pronome é junto. Nosso português é separado com hífen. Hífen é um guioncito. Eu poderia ajudá-lo se ele me pedisse. Eu poderia ajudá-lo se me pedisse. Observa aqui que o futuro do pretérito ele é sempre usado com o imperfeito do subjuntivo. Eu também postei um vídeo sobre o imperfeito, né? Pedisse, pudesse, revisasse. São frases no imperfeito do subjuntivo, que é o uso no futuro do pretérito, que são orações condicionais, né? Eu poderia ajudá-lo se ele me pedisse. Ó, a frase número 6 é o verbo ser e melhorar. Em espanhol é ser, que fica igual, e melhorar. Melhorar, em espanhol é melhorar. Seria difícil prever se o clima melhoraria amanhã, né? Ó, então, português. Seria difícil prever se o clima melhoraria amanhã, né? Seria difícil prever se o clima melhoraria amanhã. A frase número 7, o verbo viajar, espanhol é viajar, a mesma escrita, só a pronúncia é diferente, né? Viajar. Se eu
tuviera mais tempo, viajaria por el mundo. Essa é uma frase clássica, né? Se eu tuviera mais tempo, viajaria por el mundo. Português, viajar. Se eu tivesse mais tempo, viajaria pelo mundo. Se eu tivesse mais tempo, viajaria pelo mundo. Ó, a frase número 8, português, é o verbo ter, espanhol é haber. Habría comprado el coche se hubiera sabido que estava à la venta. Português é o verbo ter, né? Eu teria, eu em espanhol usa, eu uso, né? Habría. Eu teria comprado o carro se soubesse que estava à venda. Eu teria, o espanhol é habría. Eu teria comprado o carro se soubesse que estava à venda. A frase número 9 é o verbo poder, espanhol também é poder. Ellos podrían haber terminado el proyecto más temprano si se hubieran organizado mejor. Melhor é melhor, né? Organizado. Aqui a seta em espanhol ele pronuncia como a S, organizado. O verbo em português, eles poderiam, poderiam ter terminado o projeto mais cedo se tivesse se organizado. Aqui observa a Z, em português é bem pronunciado, organizado, melhor. Eles poderiam ter terminado o projeto mais cedo se tivesse se organizado melhor. A frase número 10, comer, espanhol também é comer. Los niños, os meninos los niños, comeriam hambúrguer e hamburguesa todos os dias se los padres são pais em português, lo permitiram. Los niños comeriam hamburguesa todos os dias se los padres lo permitiram. O português, comer. Os meninos comeriam hambúrguer todos os dias se os pais permitissem. Comeriam, né? Que o espanhol tem a mesma escritura, só muda a diferença é uma M, né? Comer. Então, os meninos comeriam hambúrguer todos os dias se os pais permitissem. A frase número 11 é o verbo ter. O espanhol é haber. É com B larga se escreve, do português é haver. Se las abogadas supera de la reunião habriam participado, né? Abogadas são advogada. A língua portuguesa de não existe de muda, nós colocamos uma i. Abogadas é advogada, o verbo ter. Se as advogadas soubessem da reunião, teriam participado, né? Se as advogadas soubessem da reunião, teriam, né? O verbo ter, teriam participado. A frase número 12, o português é trazer e o espanhol é traer, né? La madre traeria um regalo. Regalo, quem não gosta de ganhar um regalo? Se supiera del cumpleaños de la ahijada. Ahijada é afilhada, ahijada, né? A mãe, o verbo trazer,
traria, ou é o verbo irregular, que eu coloquei na postada o exemplo, né? Um presente, regalo é um presente. Se soubesse do aniversário da afilhada, ou soubesse, é o imperfeito do subjuntivo. Então, repetindo, trazer. A mãe traria um presente se soubesse do aniversário. Aniversário é cumpleaños da afilhada. A frase número 13 é o verbo gostar. O verbo gostar tem muitos usos, então por isso eu coloquei alguns exemplos. Então, o espanhol é gustar. Me gustaría hablar com mis clientes em privado. Me gustaria, português é gostaria de, né? Eu gostaria de falar com meus clientes em privado, né? Eu gostaria de falar, eu gostaria de trabalhar, eu gostaria de estudar. Ele tem muitos usos, você tem que aprender essa estrutura. Eu gostaria de, né? Sempre com a preposição de falar com meus clientes em privado. Ó, outro exemplo do verbo gostar, ó. Gustar do espanhol. Gustaría pedir desculpas por nuestra última reunião del fim de semana. Nos gostaria, em espanhol português, é gostar. Nós gostaríamos de pedir desculpa por nossa última reunião no fim de semana, ó, fim de semana é igual, né? Del fim de semana, português do fim de semana. Ó, o verbo desejar, que espanhol é desejar. Mi hijo desearia conseguir. Essa é uma estrutura muito interessante, né? Desearia conseguir uma novia el próximo año. Português é desejaria arranjar. O espanhol fala em conseguir. Desejaria conseguir um emprego, uma novia. Português é arranjar, é bem diferente. Ó, o exemplo, desejar. Meu filho desejaria arranjar uma namorada. Quem não gosta de ter uma namorada ou namorado? No próximo ano, né? Ó, o exemplo aí. O espanhol aqui, o X, o X é KS, português é como fosse uma S, ó. Espanhol próximo, português é próximo. Meu filho desejaria arranjar uma namorada no próximo ano. A frase 16, o verbo adorar, que o espanhol usa encantar. Nossa, adorar. Me encantaria se mi hermano pudiera venir a mi fiesta de graduação. Graduação é formatura. Ó, encantaria, português é adoraria. Nós usamos o verbo adorar. Eu adoraria se meu irmão pudesse vir à minha festa de formatura. Eu adoraria se meu irmão pudesse vir à minha festa de formatura. A frase 17 é o verbo ter. Em espanhol é tener. Se fora possível, tendría una reunião com el abuelo. Abuelo é avô, né? De mi yerno. O yerno, amanhã, yerno é genro, né? Yerno. Se for possível, tendría uma reunião com el abuelo de mi yerno mañana. O verbo ter. Se fosse possível, eu teria uma reunião com o avô do meu genro amanhã. Observa que o genro, o R aqui é forte. É como fosse começa, né, a frase, rio.
né? Ou quando tem duas R, né? Carro, ó, se tiver dúvida, eu tenho com a pronúncia da R, eu tenho um vídeo bem explicado sobre a pronúncia da R, né? Quando usar, se é começo, meio, com que letras ele é forte, que é fraco, ó. É só postar, procurar, aprenda com a galera a pronúncia da R que você vai encontrar. Ó, se fosse possível, eu teria uma reunião com o avô do meu genro amanhã. A frase 18, o verbo é saber e vir. O espanhol é saber e venir. Eu não sabria dizer se ella vendria à la festa del fim de semana. Ó, saber, eu não sabria dizer se ella vendria, né, à la festa el fim de semana. A saber e vir, eu não saberia dizer, ó, decir é dizer se ela viria à festa no fim de semana. Vir, de venir, é vir, né? Se ela viria. Eu não saberia dizer se ela viria à festa no fim de semana. Fim de semana é fim de semana, é igual. E a última é o verbo ter e ser, que o espanhol é haver e ser. Eu abria forma de saber se ele informe é relatório, seria aprovado este ano. Então, repetindo, já que é a última, o verbo haver e ser, não haveria forma de saber se ele informe seria aprovado este ano. Não teria como saber se o relatório seria aprovado este ano. Não teria como saber, o ter teria como saber se o relatório informe, seria aprovado este ano. Ó, muito obrigada pela aula de hoje. Ó, repita 2, 3 vezes. Ó, que você aprenda essa estrutura. Quando você aprender essa estrutura, você sabe falar português como nativo. Ó, muito obrigada pela aula de hoje. Dê um like. Obrigada.